Boa tarde, Leon. Boa tarde, Helena. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para poder debater esse meu livro, Trabalho e Alienação, né, no canal de vocês. Eu acho isso ótimo, até porque a gente faz circular as ideias e vocês estão dando essa oportunidade para mim. Muito obrigado. Helena, faz Tá suas bom. apresentações, depois eu vou fazer uma apresentação do livro dele, sabe? Por Oi, favor. Irã. Oi, Irã. Olha, boa tarde. Você está aí em Portugal, né? Eu acho que o Leão esqueceu de dizer que você está aí. Você está onde? Em Lisboa? Não, eu estou no Porto, Ah, no a cidade Porto. do Porto. Ah, vocês, os dois irmãos, né? É... Hoje eu falei com o tio de vocês, hein? O Sori Francisco Ah, Soriano. é. Opa, Titinho, chamei de Titinho. Oi, Titinho, tudo bem? Mas então Muita você gente está aí, boa. você resolveu estudar a história do Brasil nas suas raízes, né? Foi para Portugal, não é isso? Tem uma parte Tem uma que parte. envolve Portugal, uma parte considerável que envolve Portugal, né? Mas isso aí são umas reflexões que eu já venho fazendo desde o ano passado, né? Que foi tentar entender esse tsunami que o Brasil está vivendo, esse tsunami político que ele está vivendo. Aí eu falei assim, não, eu tenho de tentar entender. E por vício de profissão, né, como professor de história, de comunicação, né, aí eu falei assim, não, eu tenho de buscar as raízes disso, eu tenho de buscar na história. Então, aí foi assim que surgiu esse livro, né? Foi Ah, através entendo, né? dessas reflexões. Eu Mas olha só, já, eu estou já, querendo fazer perguntas relativas a essa alienação do trabalho, porque o título do teu livro é O Trabalho e a Alienação, né? Então, eu já estou querendo chegar no hoje, porque eu estou preocupada, é evidente. Não é coisa de historiadora, né? Mas eu estou com uma preocupação no aqui e no agora. Mas, em todo caso, eu quero saber só a influência da igreja na formação social brasileira e o significado do trabalho para os cristãos, né? Depois eu já vou chegar no aqui e no agora, tá bom? Não, a minha preocupação foi a seguinte: por que trabalhar com a questão da igreja? Trabalhar com a questão da igreja era fundamental para tentar entender a formação da mentalidade do brasileiro, porque ela teve um papel central na formação desse Brasil. Quando eu digo Brasil, é porque só existe a partir da chegada dos portugueses aqui, esse Brasil, que antes não era Brasil, né? Então isso é uma invenção portuguesa, e a igreja participa diretamente disso. E ela traz toda a carga ideológica de codificação desse mundo para esses habitantes. Então, é ela quem forma ideologicamente essa população. E formar ideologicamente dentro de uma perspectiva de dominação, de construção da hegemonia do colonizador, né? Do explorador. Então, a igreja, de forma sutil, né? Ela destrói a compreensão de mundo que a população nativa tinha. Ela faz isso com o processo de catequização e constrói, junto a essa população nativa, uma outra compreensão, que é a cristã, é transplantado da Europa para essas novas terras. E quando também se traz o negro escravizado,
ela vai trabalhar justamente com o apassivamento, também no processo de catequização para o negro escravizado, porque era fundamental que ele compreendesse o trabalho não como uma pena. Era fundamental que ele entendesse o trabalho como um desejo de Deus. Então, você remete isso para além da relação direta entre dono de escravo com o escravizado. Tá? E a igreja é quem faz esse trabalho, ou seja, a igreja lança a aceitação e a passividade na população, né, de um processo civilizatório de barbárie. É isso que a igreja vai fazer nesse Brasil. Como assim de barbárie? Porque quando você tem um processo de escravização, tá, em que você transforma o indivíduo em escravo, em uma mercadoria, trabalhando sob tortura, que era o que se vivia, né? Então, isso daí é a barbárie, ou seja, um dos pilares da construção da civilização ocidental, ela tem a barbárie da escravidão como fundamental. E isso você encontra já onde? Já encontra isso na herança judaico-cristã, porque se você pega o Velho Testamento, se você pega o Novo Testamento, você vai ver ali que a escravização era tida como natural, era um direito. Né? E a escravização dos africanos, principalmente da África Negra, principalmente, não só, mas principalmente da África Negra, você pega as terras da Etiópia e vai descendo, né, a subsaariana, aquela região, esses são designados como povos da libertinagem. Por quê? Porque eles foram povos amaldiçoados por serem filhos de Cã, que tinha sido amaldiçoado por Noé. Então, os filhos de Cã são tidos, né, e geograficamente ela é localizada no continente africano, na África Negra e também no sul da Ásia. Seria essa a região. Né? E que, por coincidência, né, quem acredita em coincidência, é justamente para onde os europeus vão direcionar a sua dominação, tanto para o sul da Ásia quanto para o continente africano. E aí, depois, eles chegam no que se definiu como América. Né? Tanto é que os próprios habitantes desse continente, né, americano são designados aqueles que não aceitavam a catequese, que não aceitavam o domínio cristão, a incorporação cristã, eram tidos como os negros da terra, ou seja, passíveis de serem escravizados. Certo. Né? Você fala aqui no seu livro que, por exemplo, a igreja, que tipo de influência ela teve, que ela conseguiu passar uma visão de mundo alienada para as pessoas, né, para os indivíduos. E acabou que na formação capitalista, o próprio capitalismo, vamos dizer assim, brasileiro, se serviu disso exatamente para poder as pessoas, vamos dizer assim, serem alienadas e não conseguirem vincular, articular a estrutura da sua vida material com sua forma de agir, ou seja, o trabalho, sua ação, sua vontade, isso foi, de certa forma, cindido. Né? Você aborda isso no
no seu livro. Em que ponto de vista você acha que a igreja aliena o pensamento? Você tem uma frase aqui que você coloca no seu livro que eu achei interessante, que é Eclesiastes 5, parágrafo 19, se não me engano. E quanto ao homem, a quem Deus dá as riquezas, ele dá também autoridade para comê-las, né? Para poder desfrutar dela, tome a sua parte e goze do seu trabalho. Isso é o dom de Deus. Ou seja, mas mesmo dentro da religião católica, há uma ideia que você poderia utilizar de que o homem, na verdade, tem autodeterminação para poder administrar aquilo que Deus deu para ele. Mesmo Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, ele diria que o tempo é de Deus. Se por um acaso você não utilizar para louvá-lo, tem que ser para poder fazer algo muito nobre. E quando você pega o tempo do outro para poder fazer ele trabalhar por você, aí você está roubando a Deus. Ou seja, de qualquer forma, a própria formação da Igreja Católica ela é conflitante, e aqui no Brasil elas utilizaram um método, vamos dizer assim, diferente um pouco, São Tomás de Aquino, né? Veja bem, a Igreja Católica ela não é homogênea. A construção da Igreja Católica, o processo de construção da Igreja Católica é de incorporação de diversas manifestações religiosas, inclusive tidas antes como pagãs, que são incorporadas nesse processo. Tá? Aqui, nesse Eclesiastes que eu coloco, né, que é justamente a valorização. Ele só pode comer como fruto do seu trabalho, aquilo que é fruto do seu trabalho. Ou seja, essas questões são trazidas, no caso aí, levadas para o Brasil, né, na formação do brasileiro, como uma valorização do trabalho, mas não para todo mundo, obviamente. Tá? Esse trabalho penoso era destinado somente aos negros e aos habitantes nativos. Tá? Esse era o trabalho penoso, e que você tinha de construir a ideia de que esse trabalho penoso, ele na realidade, você não está servindo a esse indivíduo, tá? Você não está servindo ao seu senhor, você está servindo a Deus. A Deus. Né? Porque ele é feito com... Então, ao remeter isso para fora das relações sociais concretas, né, das relações sociais existentes aqui no mundo, a Igreja constrói uma ideia alienada desse trabalho. E quando a gente diz que o indivíduo, né, no cristão, ele tem o livre-arbítrio, isso é muito relativo, sabe, Leão? Por que é relativo? Porque ele tem o livre-arbítrio para você fazer aquilo que Deus quer. Se você não fizer aquilo que Deus quer, você é punido por Deus. Ora, então eu não tenho livre-arbítrio. Entendeu? Que livre-arbítrio é esse se eu só posso fazer aquilo que Deus já determinou e que espera que eu faça? Né? Então, essa a questão. Então, a preocupação que a igreja tinha o tempo todo era de que o trabalho não fosse questionado. Esse trabalho jamais poderia ser questionado porque ele era um trabalho escravizado. Se você permite, né, que ele seja questionado, né, que o indivíduo na sua mente escravize, você coloca em risco todo o sistema das relações sociais de produção vigente. Então, o que você tem de fazer não, eu tenho que fazer com que o escravizado pense não como escravo que está sendo oprimido, mas compreendendo que essa relação é uma relação determinada por Deus. Então, ele não pode questionar, porque se ele questiona, ele está questionando a Deus. Então, primeiramente, eu tenho de transformá-lo em cristão.
né? O processo da catequese é fundamentalmente isso, é fazer com que ele pense, né, como um cristão. Então, você tinha de reprimir as manifestações que esses povos africanos levam para o Brasil, reprimir as manifestações que os povos nativos tinham, as manifestações religiosas, né, que são codificações, né, são as formas simbólicas que esses povos compreendiam o mundo. Né? Sim, Isso mas tinha de ser destruído, porque... Pode falar. Isso para a América, porque para os europeus o cristianismo dele é um pouquinho diferente desse, né? Então, claro. E aí eu acho que nessa formação, e você aborda aqui também no seu livro, na parte que você fala do trabalho e capitalismo, é que essa mão de obra que foi formada foi uma mão de obra que, na verdade, tinha um trabalho mecânico, ela não é uma mão de obra que participasse, entendeu? Das potencialidades, entendeu, suas dentro do trabalho. Então, é um trabalho onde a pessoa se sentia minimizado, não era exatamente humano, entendeu? E isso fez com que, na verdade, a mão de obra que foi formada no Brasil foi uma mão de obra praticamente mecânica, substituível facilmente por outros mecanismos mais modernos, né? Então, ou seja, isso também, segundo o seu livro, essa pergunta explica um pouco do porquê dessa alienação, já que o homem, o ser humano, o indivíduo que foi formado para trabalhar durante esse período, ele era um instrumento mecânico, ele não era um utilizador, né? Então, isso também facilita bastante o processo de substituição do trabalho, que se chama de trabalho vivo, pelo trabalho morto. Isso é uma pergunta importante, porque isso aí vai abrir as portas para a atualidade, e a Helena está com uma vontade muito grande de fazer algumas perguntas sobre a atualidade. Mas antes, eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo aqui o programa Falou e Disse da Taba TV, para poder dar um pulinho no nosso site tabatv.com.br. Lá tem todos os programas que já foram produzidos pela Taba TV, programa Falou e Disse, programa Idade e Vida, Mulheres de Luta, alguns programas sobre saúde. Então, vá lá, se inscreva e dê um like. Então, Irã, por favor, essa questão da mão de obra que, na verdade, acabou sendo um instrumento e não um ser humano, e hoje em dia é substituível por qualquer coisa na vida, por qualquer software e assim por diante. Por favor. Está cada dia pior, posso, né? tá. Não acabou aí ou já? Não, já. Depois você faz aquela pergunta que você estava a fim de fazer, que vai encaixar exatamente nessa situação. Por favor, Irã. Eu vou ser breve nessa resposta. A questão é o seguinte: quando você tem o processo de transformação de um Brasil escravocrata para um Brasil capitalista, que é um processo que leva aí algumas décadas, não havia, já por objetivo da classe dominante, a incorporação desses indivíduos escravizados. Já não havia essa... Né? E a nossa classe dominante, ela também não pretendia, em hipótese alguma, fazer um processo revolucionário aos moldes do que foi feito na Europa. Né? O que a nossa classe dominante faz nesse processo de transformação do modo de produção é uma adequação para permanecer nas relações internacionais de comércio. Então, ela incorpora essas tecnologias, porque ela não pretendia se confrontar
nem com a classe dominante burguesa dos Estados Unidos e nem com a da Inglaterra ou da França ou da Alemanha, tá? Então, ela importa essas tecnologias porque o grande objetivo era participar do circuito internacional e, ao mesmo tempo, buscar ser sócia desse circuito internacional. Isso vai marcar muito tanto a condição do trabalhador, tá? Que é entendido única e exclusivamente, como você apontou, como mais uma ferramenta que vai ser facilmente eliminada. Tanto é que, quando você tem o processo de transformação, né, e o fim da escravidão legal e a proclamação da República, você não tem qualquer projeto de incorporação desses trabalhadores, dessas pessoas. Muito pelo contrário. Tá? O que até o Império fazia, que era a formação primária, né, dos primeiros anos, né, que o Estado se comprometia, a primeira Constituição republicana retira essa responsabilidade do Estado, e o Estado só vai ter a preocupação com o que a gente chama hoje de ensino médio, né, que na nossa época era segundo grau, né, essas coisas assim. Então, ou você nascia em berço de ouro para poder ter essa educação inicial, para depois o Estado ser bancado pelo Estado, ou você estava fadado a quê? A viver de biscate, porque você não ia ter nenhuma qualificação profissional. Tá? Ou seja, não houve a intenção de incorporar esses trabalhadores. Tá? E esse processo só vai começar a mudar um pouco depois de 30, mas não porque se tem uma visão humanista, né, que vai avançar nesse sentido. É porque, com o processo de industrialização que se dá após 30, você tem amplia-se a necessidade de mão de obra um pouco mais qualificada. Tanto é que você vai fundar o Senai e Senac na década de 40. Né? Então, com um único objetivo. Agora, o capitalismo, ele também tem como lógica uma lógica alienada para o trabalhador. Né? Como na religião, como no pensamento religioso, a alienação se dá com o poder de Deus, no capitalismo se dá com o poder da mercadoria. Né? Então, esse processo, eles não se conflitam, eles se aliam de uma certa forma. E isso não ocorre somente no Brasil, não. Ocorre justamente em todo o mundo ocidental. A corrente que se torna hegemônica fruto do iluminismo é uma corrente que vai fazer aliança com o pensamento religioso, não vai questionar. Perfeito. Né? Vide os Estados Unidos. Né? Mas a Helena quer fazer uma pergunta. Helena, vai lá, por favor. Eu quero, na realidade, fazer um corte epistemológico, né? Mas eu acho que não, a responsabilidade. Ele vem falando, né? Fazendo essa historicidade, né? E mostrando esse passivamento, que é um passivamento da classe operária, ou seja, daquela classe que vinha dos antigos escravos e que não foram preparados para entrar nesse mercado de trabalho nem nada disso. Mas aí você já está citando a década de 40, né? Então a gente fica vendo que nesse período também começa uma história do bem-estar social, ou seja, os operários estão nas fábricas, né, nesse processo de industrialização, mas os proprietários querendo extrair o máximo dessa mão de obra. Evidentemente que dando algumas regalias, algumas seguranças, etc. e tal, mas, na realidade, querendo administrar essa massa, né, de uma forma que essa massa rendesse muito. Então, aí vem a tendência ao fordismo, o chamado taylorismo, que o taylorismo eu acho uma coisa interessante, muita gente não discute essa questão aqui no Brasil,
que é uma influência americana, mas no taylorismo, o que acontece? Você procura administrar uma fábrica de maneira que haja uma rentabilidade a toda prova, né? São as pessoas, os gerentes daquela fábrica, que vão estar instruindo, que vão estar de olheiros para ver se o operário está produzindo a quanto tempo. E até houve um período que eles trabalhavam por produção. Você tem que produzir tantas peças ao dia. Então, o cara não podia se afastar daquilo, né? Então, era para ter um sistema de que a extração da mais-valia do trabalho se sentisse perfeitamente. E agora, fazendo esse corte, nós estamos outra vez voltando, de uma certa forma, a uma fase desse capitalismo, mas, ao invés desse capitalismo querer remunerar como queria, né, na década de 40, 50, por aí, já não quer essa remuneração mais do capital. Então, nós estamos vivendo essa revolução técnico-científica. E, nessa revolução técnico-científica, o que a gente verifica é que as pessoas estão pensando que elas são donas da bola. Elas não têm mais o patrão, não tem mais aquele gerente de produção que exigia isso ou aquilo. Mas agora os novos gerentes exigem até muito mais. Mas só que você nem conhece o gerente. Eu não sei se está ficando claro, mas eu quero falar dessa parte da uberização, não é? E que os algoritmos... O que são os algoritmos? Os algoritmos hoje são para aquele patrão, porque você sabe o quanto a pessoa está produzindo sem saber que tem patrão na área. É isso que eu acho mais impressionante desse momento atual. Então, nós temos também... Deixa eu pegar uma carona na sua pergunta e dizer o seguinte: hoje em dia, a uberização e o small is beautiful, o cara está desempregado, a senhora está desempregada, ela começa a fazer empada e eles anunciam ela como uma grande empresária. Então, essa expropriação geral que a Helena está colocando, vamos dizer assim, é um retrocesso que a gente está vivendo hoje em dia? E os deliveries, por exemplo, né? O cara não está sabendo, ele não tem o patrão, ele não tem a fábrica, porque você não sabe aonde esses deliveries estão, quer dizer, os deliveries que levam a mercadoria, sim, mas a organização você não tem nem o local da organização. Você se reúne em qualquer lugar, pode se reunir até num prédio alugado, né? Numa call center da vida, você aluga aquilo ali e o cara não tem ideia de quem é o patrão dele, mas todo dia ele recebe um relatório. E nesse relatório, ou nesse e-mail, está dizendo assim: você hoje não chegou ao nível que não nós bateu queríamos. A meta. Você não bateu a meta. Não bateu a meta. Então, isso eu acho que é de uma crueldade, e é isso que eu queria que você falasse e ajudasse a gente a entender e como essas pessoas se alienam, porque elas continuam achando que elas são donas da bola. Se elas têm uma motocicleta, uma bicicleta que é roubada, esse cara não quer nem saber. Esse cara, quer dizer, não existe o cara. Não existe o cara. Existe uma esse algoritmo. Helena, vamos deixar o Irã responder. Vamos lá, Irã. Olha só, o que a Helena está apontando é justamente uma ruptura que há entre o modelo fordista para esse novo modelo que rompe com uma... Porque o que acontece? Com o fordismo, você tinha a necessidade de uma grande concentração de trabalhadores. Fosse na fábrica, fosse no escritório, mas você tinha grande concentração de trabalhadores, o que leva à organização de categorias profissionais.
Tá? Aí também a força do movimento sindical, que vai até a década de 80, mais ou menos. Mas tem um elemento que vem sendo construído desde os anos 30, não no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, que é essa visão neoliberal. A visão neoliberal, ela não é somente econômica, ela é cultural também, ela altera o comportamento do trabalhador, ela altera a forma desse trabalhador se perceber. Tá? E quando você tem, pós-década de 70 e década de 80 e 90, o desmonte significativo do modelo fordista e a introdução desse novo modelo, que é fragmentado, né? Ele é fragmentado e, portanto, ele quebra uma coisa que é a ideia de categoria profissional. Isso leva a quê? Ao enfraquecimento do movimento sindical. Por quê? Porque o sindicato ele vai representar uma categoria, sendo que as categorias estão se desmantelando. Os indivíduos passam a se entender como empresa. Eles são empresa, os empreendedores são empresas. Tá? E isso daí é uma forma cultural de você ver o mundo. O neoliberalismo, quando eu falo assim, ele não é simplesmente uma desregulamentação das relações trabalhistas. Ele é isso, sim, tá? Mas é também uma forma cultural de você se posicionar no mundo em que esse trabalhador não se vê mais como trabalhador. Portanto, aquele outro indivíduo que está desenvolvendo, aquele outro trabalhador de Uber que está ali, ele não há uma solidariedade de classe, há uma concorrência. Porque se ele fizer mais entregas do que eu, ele vai ganhar mais do que eu, ele vai estar tomando rentabilidade minha. Então, eu tenho o tempo todo estar num frenesi de produção e de produção individualizada. Produção individualizada. E aí você tem uma outra coisa que é interessante, quando a gente começa a estudar, vinculando essas questões religiosas, uma das coisas que faz crescer essas igrejas neopentecostais é justamente essa forma de pensamento. Por quê? Porque nessa forma de pensamento, o indivíduo, ele que não tinha nada, começa a ter alguma coisa, ele está o quê? Ele está tendo uma melhora. Ele está tendo uma melhora, então ele está crescendo no... Olha, o pensamento religioso está me sustentando, porque eu vivo num país que 90% da população é religiosa, né? Então, olha, esse pensamento formou o caráter nacional. Né? Então, eles pegam isso e cruzam com a questão do econômico. O neoliberalismo ele quebra justamente a espinha dorsal de resistência da classe trabalhadora ao desestruturar a noção de categoria, porque aí ele enfraqueceu o movimento sindical. E aí você remete para um outro espaço esse conflito. Esse outro conflito é remetido não mais para o confronto capital e trabalho direto, como você, Helena, apontou, que era nos anos 40, 50, 60. Ele remete para uma outra questão, que é a questão do território. Por isso que eu coloco no final do livro a questão do território. Por quê? Porque ela é onde o indivíduo vai se localizar, é onde ele vai se identificar, é onde ele vai viver as suas penúrias e, ao mesmo tempo, as possibilidades de sua sobrevivência. Quem vai em favela percebe o grau de solidariedade que existe dentro das favelas, mas, ao mesmo tempo, uma extrema competição. E o território é um espaço de poder.
né? Então, você tem ali todo um conflito latente que você não vive mais tanto como vivia, né, dentro da fábrica. Por quê? Porque o camarada consegue produzir lá de dentro do próprio território dele. O que ele tem é falta de habitação, falta de luz, falta de saneamento básico, falta de posto médico, falta de segurança. Enfim, a minha proposta nesse livro, inclusive, foi justamente o seguinte: olha, nós não podemos continuar olhando o processo histórico, tá, que nós estamos vivendo, né, como eu costumo dizer, olhando pelo retrovisor, como que era na década de 50. Nós temos de entender como que ele está se dando agora. E ele está se dando agora não mais pelo modelo fordista, ele está se dando de forma fragmentada, ele está se dando não mais como na organização do trabalhador como categoria, mas como indivíduo que se entende como empresa. Então, isso desloca, de uma certa forma, as disputas. Mas aí, como você acha que os sindicatos vão conseguir ressoldar esses laços de pertencimento do operário? Você vê alguma saída? Antes de responder, deixa eu só falar o seguinte. A Marisa Muniz, que está aqui acompanhando aqui a nossa live, fala o seguinte: nesse processo de conquistas da classe operária, nós, do sul do Brasil, sentimos a influência dos imigrantes italianos e alemães. Aí ele fala assim: quem trabalha com Uber, a maioria deles voltou e continua achando que o mito é a solução. Como explicar isto? E outra coisa que ela fala é o seguinte: os sindicatos, pegando exatamente a carona com a preocupação da Helena, os sindicatos ainda não criaram uma nova forma de organização após 1980. Quem manda também aqui abraços é a Isa Martins. Ok? Então, por favor, Irã. Bom, olha só, os sindicatos, da forma como eles estão organizados, a tendência é cada vez mais o seu esvaziamento. Tá? Da forma como eu não estou dizendo que os sindicatos não representem mais, eu estou dizendo que a forma como eles estão organizados, que é uma forma pautada no modelo fordista, né, eles tendem a acompanhar justamente o desmonte do modelo fordista. Compete aos trabalhadores apresentarem alternativas para isso, para a sua organização. Como que vão se organizar? Havia uma discussão no final dos anos 90, já início dos anos 2000, que era a de organização do movimento sindical, não por categoria, mas por ramo de produção. Uhum. Poderia ser um caminho. Tá? Pode ser um caminho, não estou descartando essa possibilidade. Já tá? foi uma discussão nos anos 80, isso bem forte até. Também começa lá nos anos 80, mas ele ganha força nesse final da década de 90 e início dos anos 2000, chegou a ser organizado no primeiro mandato do governo Lula, por sinal, uma discussão de como é que a gente reformula isso. Só que o problema é que você também tem ali no movimento sindical relações de poder, quem que vai abrir mão do seu sindicato, aí é uma briga que também não vai ser resolvida num curto espaço de tempo. Tá? O que eu estou colocando é que, cada vez mais, a contradição entre capital e trabalho, tá, ela não está limitada ao campo sindical. Cada vez mais ela se amplia para questões urbanas, se amplia para questões de moradia, porque isso é um elemento importante que
a gente não pode desconsiderar, porque quem mora em condições precárias nas grandes cidades, e cada vez mais, tá, são os trabalhadores. E esses trabalhadores estão cada vez mais precarizados, né? Há um estudo da ONU que até 2050 nós vamos ter 2/3 da população mundial vivendo nas condições de favela. Então, ou seja, isso já está anunciado. O que nós vemos no Brasil e na América Latina, né, o que a gente vê na África, na Ásia, isso está chegando na Europa. Cada vez mais esse estado de bem-estar social está sendo empurrado, suas fronteiras estão sendo empurradas, tá? E a resposta tem sido cada vez mais para uma intensificação de uma visão repressora e não de solução dessa contradição. Tanto é que os mecanismos de repressão e de opressão têm se tornado cada vez mais eficientes. Eu, aqui em Portugal, ouvi na televisão uma crítica ao governo grego que tinha colocado, estava construindo muros de proteção contra os imigrantes africanos. A Grécia negou e disse que não, quem está fazendo isso é a Turquia. A Turquia falou assim, não, a gente só está colocando segurança eletrônica. Ou seja, o que está acontecendo é isso, né? E quem está vindo para cá, mesmo do Brasil, assim, a maioria esmagadora são trabalhadores precarizados. Eles aqui vão trabalhar como trabalhadores precarizados. Eles vêm com a ideia do sonho, como estão indo também para os Estados Unidos, vão ser trabalhadores precarizados. Então, a gente tem de encontrar uma alternativa. Por quê? Porque o processo de alienação que pauta, por exemplo, a nossa sociedade, que se dá no campo religioso, que se dá no campo do trabalho, né? Que se dá com o capitalismo, ela desemboca no campo político na busca de um líder salvacionista para os nossos problemas. Tá? Nosso então, Dom Sebastião. Pois é, o nosso Dom Sebastião. Nós ficamos sempre na espera de que alguém vai resolver esse problema. Tá? E como você tem cada vez mais a exclusão dessas pessoas do mercado de trabalho, mesmo dentro do capitalismo, porque cada vez mais a educação que seria responsável pela formação técnica desses indivíduos está sendo precarizada também, cada vez menos eles têm condições de se inserir como trabalhadores que buscam uma melhoria das condições de vida. Eles vão cada vez mais ser o quê? Vão ser trabalhadores precarizados. O que está se anunciando é isso. Eu estou preocupado com esse capitalismo distópico todo que a gente está de frente. E dentro dos seus estudos, isso me preocupou mais ainda, porque eu concordo contigo e vou te passar essa pergunta, que é o seguinte. Na época, no início, vamos dizer assim, da formação capitalista e da influência da igreja, não é só da igreja, a igreja ela tem uma capacidade de transmissão ideológica muito forte, por isso ela tem uma predominância muito grande. Mas ali se construíram profissionais que eram instrumentos. Na verdade, eles não eram as pessoas que utilizavam os instrumentos, e acabaram se tornando instrumentos, minimizou a sua humanidade. Hoje em dia, o homem está totalmente cindido, porque o trabalho, tal qual você tinha explicado, está totalmente cindido, estratificado, não é isso? Pulverizado. Então, e como as relações de trabalho definem muito a questão psicomotora, psicossocial do ser humano, não é?
Isso vai estar, vamos dizer assim, se a gente já era um ser humano mercadoria, instrumento de trabalho no passado, hoje em dia a gente está cindido também. E a nossa representação sindical não consegue dar conta disso. Perfeito? E a gente vai cair numa situação que é aonde isso vai dar. Porque, por exemplo, nos campos de concentração, que foi uma situação de escravização, para colocar mão de obra de graça para poder fazer acumulação primitiva de capital, não andou muito, porque depois de certo tempo, quando você precisa de uma mão de obra extremamente especializada, o escravo não é nem o cara que está sendo escravizado no campo de concentração, não é o técnico mais adequado para poder fazer aquilo com afinco, com técnica, com desempenho, com modernidade. Então, ou seja, a minha pergunta é a seguinte: nós estamos caminhando para quê no Brasil? Se as pessoas, na verdade, até hoje foram tratados como instrumentos de trabalho, agora um ser pulverizado, não é isso? E que não tem representação sindical. E que onde depois eu vou entrar na próxima pergunta, que é a nossa articulação política não é capaz de dar resposta também. Que cenário é esse que a gente está encontrando pela frente? E é possível a gente reverter esse caminho que parece que quantos por cento da humanidade vão morar em favela? Isso já dá uma perspectiva de que se o mundo está indo nessa direção, o mundo está indo para onde, meu amigo? Se a Terra é plana, a gente vai cair ali na beira na borda do planeta, é isso? Ela é plana, mas ela dá voltas. É boa. Mas olha, é para barbárie. Já disseram isso, eu não estou sendo original, não, né? Ou é revolução ou é barbárie. Tá? Não tem alternativa. Só lembrando o seguinte: o movimento sindical ele não consegue dar resposta, mas não por incompetência das lideranças políticas, tá? Pela incompreensão da necessidade de mudar o formato de sindicato. Tá? Esse sindicato, do jeito que está, dificilmente ele consegue avançar. Tá? Ele não vai conseguir avançar. Nós temos um capitalismo que cada vez mais exige, né, a questão cognitiva do trabalhador. Portanto, se você tem uma péssima formação educacional, porque o objetivo é esse, cada vez você sucatear mais a educação, tá? Você vai ter apenas uma ilha de indivíduos que têm uma formação satisfatória, a maioria vai estar destinada ao trabalho precarizado. Tá? E esse capitalismo vai avançando dentro dessa lógica dele, que é a de valorização da questão cognitiva. Cada vez mais. Aí as pessoas falam assim, não, mas quando a gente conversa com um motorista de Uber ou como para os entregadores de comida também, eles cada vez menos eles percebem, como a Helena estava chamando a atenção, cada vez menos eles percebem a existência de um patrão. Eles não têm patrão. O patrão deles é uma plataforma. Né? Então, como você não consegue mais identificar, e não consegue identificar nem mais o gerente. Nessas plataformas, você não identifica nem mais o gerente. Tá? Algo assim muito abstrato para eles. Tá? Se você circula pelas ruas do Rio de Janeiro, pouco antes de eu vir para cá, o que eu via de trabalhador de plataforma encostar nos bancos da calçada lá e desmaiar literalmente de cansaço, porque eles trabalham até 18 horas por dia para conseguir, e eles não conseguem perceber que essa exploração tem gente ganhando
né, dinheiro com essa exploração. Portanto, ele não consegue perceber jamais, então o Paulo vai conseguir perceber a extração de mais-valia. Ela cada vez fica mais escamoteada para que o trabalhador possa perceber. Como é que você vai organizar? Nós temos algumas lideranças desses trabalhadores de aplicativo que estão tentando organizar, mas eles ainda não conseguiram encontrar um caminho para organizar quem se acha individual, né? Nós temos, Leon, o movimento sindical hoje, no Brasil, não supera a sindicalização de 20% da força de trabalho. Tá? Quem está no mercado de trabalho é 20% apenas que é sindicalizado. E boa parte desses sindicalizados não tem a consciência política de que aquilo ali é um instrumento de luta. Ele tem o sindicato como um instrumento de que, quando ele for demitido, ele pode recorrer à assistência jurídica. Tá? É isso. Então, o processo de despolitização remete justamente para aquilo que eu falei, para uma alienação política, que é delegar para um líder carismático, né, a solução dos seus problemas. Né, a solução dos seus problemas. Ô, Irã, então, o caos é... Oi. Se o sindicato, então, não é mais a bola da vez, eles estão alijados do processo. Como chegar a esses deliberistas, né, para que eles saibam que eles constituem hoje uma classe 100. Eu sei o número 100, mas, no caso, não é o número, não. É porque eles não é sem direito, é sem aviso prévio, é sem descanso, é sem segurança, é sem sono, é sem férias, é sem possibilidade de adoecer e vai acabar também sem emprego, não é? Porque como é que fica? Se eles têm alguma doença, eles vão morrer porque não vai ter ninguém para cuidar. Eles não vão ter condição nem de trabalho, nem de ganhar enquanto se curam, ou nem de se curarem, porque não terão condição financeira para isso. Então, eles estão constituindo hoje uma classe absolutamente espoliada. E isso precisaria estar no foco, não sei de que tipo de liderança, dos próprios intelectuais que estão estudando isso. Eles têm que achar também uma linguagem que seja uma linguagem ao alcance desse pessoal. Que linguagem seria essa? Olha só, você falou uma questão fundamental, né? Que como é que a gente traduz essas nossas discussões para a realidade objetiva desses trabalhadores. Para começar, eu não acho que o sindicato ainda esteja fora do circuito, não. Ele ainda tem alguma possibilidade de mobilização. Tá? Mas o que a gente tem de trazer para a discussão são elementos que toquem efetivamente o cotidiano dessas pessoas. Nós estamos com uma discussão, e aí eu coloco assim, o campo de esquerda e o campo progressista, ainda está com uma discussão muito abstrata para eles. Quando a gente vê aí essa extrema-direita, né, crescer no Brasil, e não só no Brasil, está crescendo no mundo inteiro, e com os empresários da fé, que são esses pastores aí que são verdadeiros empresários da fé, se valendo da fé das pessoas para ganhar dinheiro, porque eu não vejo nenhum deles pobre, né? Esses mega pastores aí são mega empresários. Por que eles têm tanto apelo popular? Eles têm apelo popular porque eles chegam a discutir os problemas
dessa população. Eles não vão resolver. Não vão resolver, óbvio, porque o caminho que eles apresentam não é da solução do problema, mas eles sabem chegar numa linguagem mais fácil do que a esquerda, que está preocupada em ficar recitando quem é que sabe mais de Marx e de Engels, de Gramsci, né, de Lukács, e esquece que esse pessoal quer comer. Eles querem comer, eles querem morar. Eles não querem assim fazer uma revolução. O que compete a gente é mostrar, olha, isso que vocês querem não tem como não ser através de uma revolução. Tá? Agora, a gente não pode espantá-los. A gente tem, sim, apontar um caminho que eles vislumbrem a possibilidade de ser alcançado a solução dos problemas deles. E não remeter para o socialismo. Eles nem sabem o que é socialismo. Tá? O que a gente tem de dizer é o seguinte, olha só, eu quero colocar arroz, feijão, carne, quero ter um trabalho digno, quero ter saúde, quero ter meus filhos estudando. Tá? Como é que eu faço isso? Como que a gente apresenta esses caminhos? Tá? Eu acho que é isso que está faltando para que a gente possa mobilizar a população, poder chegar a essa população. Essas elaborações teóricas servem para nos orientar, e que, gradativamente, a gente faz chegar a eles também. Tá? Mas, no primeiro momento, nós estamos perdendo terreno, nós estamos perdendo a batalha para um discurso que a gente tem clareza de que não vai resolver o problema dessa população, mas eles acreditam que vai. Tá? Então, nós temos que... A nossa geração ela tinha uma crença que era o seguinte, não, nós vamos fazer a revolução socialista porque no socialismo nós vamos resolver. Mas nós tínhamos modelos, podíamos discordar dos modelos que estavam sendo apresentados, né? Mas nós tínhamos um modelo, né? Tínhamos assim, uma luz no final do túnel. Se você pega os países africanos, né, que lutaram pelas suas independências, as suas lideranças elas souberam mobilizar em cima de questões fundamentais do cotidiano da população. Né? E isso que nós não estamos conseguindo fazer. Mas aí você vai entrar numa polêmica. O Leon quer falar. Eu tenho uma polêmica aqui, que é a polêmica que eu gosto, onde você entrou nela agora. Claro, que a gente tem que, por exemplo, você tem que ter um discurso assimilável pelo nível de consciência que as pessoas têm. Então, se você vai cair para poder discutir, para poder fazer um movimento, você tem que ter a noção da medida exata onde você vai tocar no coração e mente das pessoas, perfeito? Você precisa ter... Não adianta você simplesmente vir com cartaz fazendo propaganda que não vai dar certo. Mas, aí que está a polêmica, que eu acho que é interessante, que a minha polêmica eu vou botar aqui, vou desabafar aqui no programa aqui contigo, já que você trouxe isso para cá, que é o seguinte, é que o movimento comunista no Brasil, em determinado momento, ele, ao ter se subordinado à política da União Soviética, até para defender a União Soviética, que era importante naquele período, ele acabou abrindo mão de uma série de lutas locais, com características locais, em função de estar fazendo a defesa de um Estado muito maior, que naquela época era a União Soviética, etc. Mas isso acabou criando, dentro das correntes comunistas, um negócio chamado reformismo. Esse reformismo foi responsável pela diminuição do movimento sensivelmente, e aí a social-democracia, no caso, na época, os sindicalistas de São Bernardo do Campo, acabaram montando um partido para exatamente ocupar esse vácuo deixado pelos partidos comunistas.
E eu acho que o reformismo foi algo que foi penetrando em quase todas as linhas que antes eram revolucionárias. E isso, na minha opinião, fez com que arrefecesse muito a luta e o entendimento da luta de classe. Hoje em dia, a proposta mais avançada dos partidos comunistas é o capitalismo desenvolvimentista. E você olhar assim, é essa a proposta, que é uma tábua de salvação nesse momento. Então, ou seja, a minha pergunta é a seguinte: com esse cenário, não precisaríamos, dentro daquilo que se considera a esquerda, que hoje em dia tem uma certa dificuldade de delimitar onde é que está a esquerda, que se tivesse uma discussão, um encontro, um congresso, seja lá o que for, para poder retomar a, o movimento como era antes de ser, vamos dizer assim, um pouco prejudicado pelo reformismo? Será, entendeu? Porque na situação atual que a gente está, se você olhar propostas para o próximo governo, poucas são propostas diferentes daquilo que o liberalismo fala do ponto de vista mais geral. Então, ou seja, como que, na verdade, em cima daquilo que você falou, que tem que ter um discurso para as pessoas, obviamente, para o nível de consciência que elas têm, que nível de organização, que tipo de movimento a gente vai ter que fazer para superar este prejuízo que a gente teve ao longo desse tempo todo e que essa social-democracia, na minha opinião, ainda afundou mais isso com a política, arrefeceu muito o movimento sindical também. O que você acha desse quadro? Temos perspectiva diante disso? Olha só, É uma pergunta complicada, dá um programa aí. Não, não, mas eu não tenho problema muito em responder essas coisas, entrar nessas polêmicas, até porque boa parte do que você está falando aí eu concordo contigo, né? A União Soviética, sem sombra de dúvida, o que se convencionou chamar de stalinismo, ele na realidade, freou o processo revolucionário no mundo. Ele freia em nome de uma coisa que veio à moda, que é a questão como é que se diz? Da geopolítica. Era mais interessante a geopolítica do que você fazer avançar a revolução. Até porque você tinha uma interpretação do marxismo que encapsulado como verdade, que era a interpretação da União Soviética. E isso era transportado, né, transplantado, melhor dizendo, para o restante do mundo. E aqui no Brasil não foi diferente. Tá? A compreensão do que era a luta de classes no Brasil, ela teve, sim, problemas sérios, mas nós tivemos avanços. Mesmo dentro desse marxismo, tá? Nós tivemos teóricos que tentaram avançar dentro do campo comunista, né? O próprio Caio Prado Júnior, tá? Para citar. Não que o Caio Prado tivesse a solução plena, mas ele já chamava atenção para um problema no qual nós vivíamos, que era, olha, não estamos compreendendo direito como é que se dá a luta de classes no Brasil. Né? A revolução ela não pode ser aos moldes do que foi a Revolução Russa, que são realidades diferentes. Como você também não pode achar que aí, quando tem a Revolução Cubana, grupos começam a se organizar para tentar criar Sierra Maestra em vários pontos do Brasil e achar que vai resolver o problema. Tá? Por quê? Porque não levou em consideração uma questão que é fundamental. Essa população ela tem
a carga da alienação religiosa e da alienação política um elemento de posicionamento no mundo. Só Deus resolve, né? Só o meu padrinho político vai resolver, fulano está nos amparando. Ou seja, você anda para o interior, você vê isso. E quando você vai, hoje em dia, para as periferias das grandes metrópoles, esse pensamento também não está muito distante. Tá? Isso, obviamente, que abriu um flanco grande para um reformismo. Tá? Esse reformismo, nós temos duas características desse reformismo. Um reformismo que, no meu entender, é um reformismo oportunista, de gente que sai da esquerda e resolve ficar rico. Tá? Nós temos alguns, precisamos citar nomes. E outros reformistas que entenderam que é possível, eu acho que é um reformismo ingênuo, que é possível você humanizar o capitalismo. E quando você crê que é possível humanizar o capitalismo, você tem de jogar dentro das regras impostas pelas regras políticas impostas pela burguesia. Tá? E aí, eu falo assim, se é isso, eu não vou tensionar, eu vou participar do jogo. Eu vou fazer conciliações aqui e ali. O que está faltando na esquerda é justamente a gente tensionar, compete à esquerda tensionar o jogo. Tensionar para quê? Para que haja a abertura de brechas, para que a gente possa encontrar um caminho. Agora, para isso, nós temos de fazer, né, vir à tona quais são as reais contradições que essa população vive. Não vai ser de dentro das academias que nós vamos encontrar isso. A academia ela é importante para nos ajudar a compreender o mundo, tá? Sem sombra de dúvida. Mas é indo lá, se articulando com esse povão, como se diz, e fazendo com que esse povão, junto, encontre o caminho. E não que a gente apresente um caminho, porque senão nós vamos estar agindo igual, de forma autoritária. Nós sabemos o caminho, nós vamos orientar vocês. Né? Não sei se eu fui na mesma linha que você. Eu acho que foi ótimo. Eu acho que respondeu muito bem. Essa é uma discussão complicada que dá um programa. E eu estou com vontade de depois chamar um programa para poder a gente discutir a questão do reformismo e quais são as nossas alternativas para a construção de um governo popular democrático. Antes de passar a palavra para a Helena, já estamos chegando aqui no nosso final do nosso programa, só lembrando para poder as pessoas visitarem aqui o nosso site, tavatv.com.br, se inscrever no canal. E no nosso site não tem só os programas, tem algumas matérias também que eu, Helena e outras pessoas também fizeram para poder... Tem poesias também, para poder as pessoas não só assistirem o programa. Mas vão lá no nosso site, tabatv.com.br, se inscrevam e dê um like. Helena, por favor. Não, eu acho que está ótimo o programa, já estamos no finalmente. Eu já quero já agradecer ao Irã, a presença dele, o debate que a gente começou, que pode ter continuação, né? E eu acho que a pergunta colocada pelo Leon, né, dá margem mas eu acho que se tiver 4 pessoas à esquerda, teremos 4 tendências. Então, é difícil saber o consenso ou chegar a algum consenso. Mas eu acho que é preciso. Nós estamos num momento que é preciso achar um consenso. Essa direita autoritária vai assumir aí as rédeas do poder, a gente não quer isso, não é mesmo? Então, muito obrigada, Irã. Eu ficaria por aqui.
Eu li um livro do Goberi que, por incrível que pareça, ele me deu uma certa esperança. Ele tem uma visão bastante positivista do negócio, mas ele fala assim, tudo é ciclo. De vez em quando vem um período de direita e um período de esquerda. A minha tarefa é fazer com que o período de direita seja o mais longo possível e de esquerda seja o menor. Ou seja, desse olhar cíclico, que é razoável, a gente tem esperança de que esse negócio vai passar também, porque existe uma certa espontaneidade também no movimento, capaz de, muitas vezes, fazer frente. Não é uma vanguarda, mas é capaz de fazer frente. Eu queria mostrar para todos os nossos espectadores aqui vocês estão assistindo? Estão vendo aí a capa do livro? Uhum. Sim, Trabalho e sim. alienação, tradição que oprime. Isso, essa pode ser adquirido na Lisbon, que é uma distribuidora. Eu acho que, por favor, Irã, dá uma palavra como é que as pessoas podem adquirir o seu livro. Olha, o livro pode ser adquirido na Livraria Atlântico, pela internet, né? Encomenda, ainda mais agora em época de pandemia, essas compras pela internet se popularizaram. E tem outras livrarias também, né? Qual o nome dessa livraria que você falou? Atlântico, Livraria Atlântico, que é do grupo, né? Lisbon Press, do grupo Chiado. Então, a Livraria Atlântico ela congrega diversos selos, né? Inclusive o da Lisbon Press. Então, se encontra com muita facilidade na livraria, que é, na realidade, da própria editora, né? Tem também na Livraria Cultura de São Paulo, e deixa eu ver, tem também na Amazon, tem na Saraiva, mas a que tem entregado com muito mais rapidez é a Lisbon Press. Aliás, é a Livraria Atlântico, né? Essa tem entregado com muito mais rapidez o livro. Vou fazer eu comprei na Lisbon e foi no mesmo dia eu recebi o livro, tá? Você pode comprar, foi bem ágil, bem ágil. Obrigado. Então estamos chegando ao final do nosso programa, que já queria agradecer. Não é para poder cortar sua palavra, não, viu, Irã? Para poder a gente ainda fazer a última pergunta. Mas já queria agradecer a sua participação. Esse trabalho de entendimento de por que a população brasileira tem a característica X ou Y já tem sido desenvolvido por diversos autores. Então, o que eu gosto bastante, que é o Jacob Gorender, que também tem um olhar muito semelhante, ou seja, ele analisa muito como é que foi a formação na época da escravatura, ele traz de lá. Então, isso é muito importante para poder nós nos entendermos, saber quem somos, do ponto de vista do Brasil. Tinha um amigo meu que falava, não, ele era do PCdoB, e ele falava assim, não, porque o Brasil, o brasileiro, é um cara socialista, olha só, estou na social-democracia, nós estamos um governo popular. E aí tem uma eleição dessa e mostra um percentual gigante de pessoas que são conservadoras, vamos chamar assim. Então, eu acho que esse trabalho é extremamente importante, entendeu? Eu espero que as pessoas leiam. Isso aí vai ajudar bastante. Eu li o livro, gostei bastante. O que a gente discutiu aqui foram algumas pequenas partes, porque no livro isso é colocado de uma forma muito mais detalhada, uma forma como um acadêmico estudioso faz, né? Todos detalhados. Então, muito bom. É um livro que você tem que ter para poder você. É um livro de cabeceira. Eu chamo, às vezes, de manual de referência. De vez em quando você vai lá, dá uma olhadinha lá, que lá tem algumas coisas importantes para poder te fundamentar. Então, eu acho que o seu livro é excelente, eu li, gostei bastante, e
eu recomendo a todos os espectadores da Taba TV. Tá? E, Irã, muito obrigado. Eu queria que você desse as suas palavras finais, entendeu? Aqui para o pessoal da Taba TV. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao Leon, à Helena, pelo convite e pela oportunidade de passar essa tarde agradável debatendo o livro, e foi até para mais além do que o livro, porque o papo estava tão agradável que a gente acabou extrapolando o próprio livro. Agradecer a quem teve a paciência de me escutar também, acompanhar aqui o debate, e dizer que estou sempre pronto para debater, para contribuir da melhor forma possível. Obrigado. Esse é o programa Falou e Disse. Hoje é dia 6 de agosto de 2021, agora são 16h20. Nós fizemos 1 hora de programa, porque o assunto foi muito bom. Quero agradecer a participação de todos que participaram do chat. E também quero recomendar o livro do Irã para todo mundo dar uma lida, vale a pena. Agradeço a presença de todos no programa Falou e Disse, da Taba TV. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos. A Helena quer falar uma última coisa. Fala, Helena. Eu estou me lembrando agora que a nossa programação ainda não foi para o ar, mas vai ser na segunda-feira agora próxima, às 15h30, com Hamilton Lima, que é um estudioso aí da política nacional. Então, vocês estão convidados para já na próxima segunda-feira nos encontrar. É dia 9, né? Deixa eu ver aqui. Dia 9, segunda-feira, às 15h30. E o tema aqui de novo. E o tema é um tema muito importante, porque, na verdade, vai discutir a questão da democracia e a atuação dos militares. Perfeito? Os militares no Brasil, as Forças Armadas no Brasil foram montadas para poder, na verdade, reprimir o povo e os negros, principalmente. Que foi para isso, não para poder defender as fronteiras e outras características que, em geral, as Forças Armadas têm. Então, na segunda-feira, o Hamilton de Lima, que é um especialista no assunto, que já conduziu muitos debates nesse sentido, vai vir aqui no programa Falou e Disse para poder a gente debater esse tema. Fala, Helena. Ele é Hamilton Garcia de Lima, e é da UENF, é professor da UENF, em Campos. Isso é importante de frisar, mas ele tem uma formação que passa pela UF, passa pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Então, vocês vão gostar de conhecer o professor ou de compartilhar esse debate com ele. Muito obrigada. E agora só queria pedir uma coisa, Irã. Já que você está no Porto, tome uma garrafa de vinho comendo um bacalhau por mim, tá bom? Com certeza. Eu também é o seguinte, mandar um abraço. O programa Falou e Disse, ele é visto aqui no Brasil, ele é visto também em Portugal, perfeito? Na Inglaterra, e na Espanha e na França. Então, a gente já está conseguindo ocupar um espaço... Internacionalizar a Taba. Nós vamos... Daqui a pouco... Estamos nesse caminho, né? Isso, nós vamos dominar o mundo. Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado pela paciência. Um grande abraço, Irã. Obrigado. Abraço.